Um outro destaque, Jair Bolsonaro disparou críticas ao atual governo e ao avanço de pautas progressistas no Congresso Nacional. Segundo ele, após sua saída do Planalto, e aqui eu vou abrir aspas, tá? As portas do inferno se abriram no Brasil. Para justificar suas declarações, o ex-presidente citou a liberação de até 40 gramas de maconha para uso pessoal, a flexibilização do aborto e agora a possível liberação de cassinos. Bolsonaro argumentou que em seu governo ele sofreu muitas investidas para legalizar os jogos de azar no país, mas deixou claro que vetaria qualquer proposta a respeito. Por fim, ele afirmou que a economia piorou, levando os mais pobres a se entregarem à jogatina. Vou começar essa com o Roberto Mota. Mota, frase forte, né, do ex-presidente, talvez exagerada para algumas pessoas que fazem essa avaliação, mas, enfim, houve muitas mudanças da administração passada para essa, sobretudo se a gente olhar para essas pautas de costumes? Claro, a gente acabou de comentar isso aqui, né? O cidadão brasileiro tem a sensação de que tudo aquilo que ele não gosta, que ele não aprova, que o ameaça, agora está sendo discutido e pode virar lei. Pode ser permitido ou até ser obrigatório daqui a pouco, né? O presidente Bolsonaro está certíssimo. Mais uma vez, vamos lembrar, 1 em cada 4 brasileiros hoje recebem Bolsa Família. São 50 milhões de pessoas que dependem de um cheque do Estado para pagar suas contas e que gastam 3 bilhões de reais por mês com as tais das bets. Por ano, se você somar loteria esportiva e apostas, jogos de azar, segundo o Banco Central, são 240 bilhões de reais, com B, que vão para loteria, aposta, essas coisas. É o dobro de tudo que o Brasil investe em pesquisa e desenvolvimento. Loterias, apostas, são um imposto cobrado sobre a ignorância, porque a chance de você ganhar é zero. É que as pessoas olham e percebem, sempre tem alguém que ganha. Então, esse alguém pode ser eu, mas se você fizer um cálculo simples de probabilidade, você vai ver que a chance de você ganhar é zero. O escritor britânico Theodore Dalrymple tem um livro fantástico chamado A Vida na Sarjeta, na qual ele descreve a vida de pessoas no Reino Unido, um dos países mais desenvolvidos do mundo, de pessoas que dependem do estado de bem-estar social. São pessoas que não trabalham e que recebem no final do mês um chequezinho do governo britânico. Esse sujeito que recebe uma mesada e tendo condições de trabalhar, não trabalha, Theodore Dalrymple diz, ele perde a motivação mais essencial, a motivação primária da vida, que é de trabalhar, lutar para garantir a sua sobrevivência e a sobrevivência da sua família. Então, como isso foi tirado dele, ele vai buscar algum sentido para a sua vida. Na promiscuidade, no álcool, nas drogas e no jogo. O presidente Bolsonaro está certíssimo mais uma vez. Você, Luiz Felipe Dávila, estamos repercutindo as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, as portas do inferno se abriram no Brasil. Claro, fazendo menção à flexibilização de uma porção de regras, especialmente ao porte de maconha para aqueles que têm até 40 gramas. Mencionou também flexibilização do aborto e agora tratando da questão que envolve as apostas, Dávila. Mas é importante a gente fazer um adendo aqui, né, Dávila? Olhando para o Congresso Nacional, no início dessa legislatura, muitos bateram palmas, porque seria o Congresso mais conservador da história. É verdade, Caniato. Mas as portas do inferno se abrem quando as instituições e os governantes não respeitam as leis do país. Bolsonaro está correto. Na Constituição brasileira, proíbe-se o aborto. Ora, se quiser mudar a legislação do aborto, precisa aprovar uma emenda constitucional e não uma interpretação do judiciário. Na Constituição brasileira, e o Congresso brasileiro acabou de aprovar uma lei sendo mais duro ainda com as drogas.
O povo brasileiro não quer saber de liberação de drogas. E o parlamento reagiu a esta vontade popular e impede a legalização de drogas. Aí vai o judiciário e tem lá o seu salto carpado para dizer que agora pode andar com 40 gramas de maconha. E o jogo é exatamente como o Mota falou. É criar um vício que está consumindo o dinheiro das famílias, aumentando o endividamento das famílias e criando um enorme problema de saúde social e financeiro das famílias. Bolsonaro disse que vetaria essas coisas. Eu acredito que ele vetaria, porque está de acordo com os seus princípios e valores. Mas esses princípios e valores não são só do presidente Bolsonaro, é da maioria da população brasileira. A maioria da população brasileira rechaça essas três coisas: jogo, legalização de droga e legalização do aborto. Pois é, antes de passar para o Beraldo, Mota quer fazer um adendo aqui, né? Não. Pode passar para o Beraldo, eu já... Tá bom, vai lá, você, Beraldo. Bom, eu acho que a gente tem que olhar duas coisas. Primeiro, esse inferno a que o ex-presidente se referiu, eu vejo ele totalmente incorporado ao cotidiano de todas as cidades brasileiras e incentivada conforme decisões que são tomadas pelo atual governo e pelo atual cenário de poder que temos no Brasil. E por que eu digo isso? Porque o que mais transforma a vida do brasileiro no inferno é a criminalidade. E essa criminalidade, essa epidemia, essa pandemia de criminalidade que o Brasil vive, ela é alimentada, de um lado, como lembrou o Dávila, por decisões que permitem ao usuário transitar com uma substância ilícita que ele tem que comprar de um traficante. Então, o traficante tem o seu cliente protegido e, com isso, ele consegue alimentar com dinheiro vivo todo o seu sistema que corrompe, que ameaça, que mata, que sequestra, todo o sistema da violência no entorno do tráfico de drogas. E a gente vê que existe a demonização das polícias. O governo federal aponta o dedo para as polícias estaduais, inclusive para a própria Polícia Rodoviária Federal, que também virou alvo de ataques. E esse dedo apontado para tirar a credibilidade das polícias estaduais se reverte numa teoria completamente inexequível de haver uma grande polícia controlada pelo Estado e que o Estado brasileiro, a União, o presidente da República, os ministros é que vão dizer como é que vai se resolver esse problema da criminalidade, sendo que não fazem o básico que já lhes cabe, que é proteger as fronteiras brasileiras, por onde passam toneladas de cocaína todos os dias, que cruzam o Brasil e saem pelos nossos portos rumo à Europa e Estados Unidos. A gente não vê investimento a sério no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. A gente vê um sistema, como bem trouxe o Mota, um sistema de pagamentos de auxílio social que deveria ser pago para aquelas pessoas em absoluta necessidade pelo período necessário para elas se recolocarem, mas como o governo não trabalha a economia, não há geração de emprego e essas pessoas estão fadadas a ver no auxílio social um complemento de renda, porque vivem de fazer bico e complementam com dinheiro pago, e aí a gente vive um sistema de um país que não evolui, que não progride. O inferno está aí. O inferno está nesse sistema que rouba o futuro das pessoas, que impede que as pessoas prosperem, progridam, tenham o prazer, a satisfação de construir uma vida melhor. Então, o Brasil condena a sua população a essa dinâmica da mediocridade. E é por isso que a gente vive atualmente o inferno.
Pois é, vou retomar com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, naturalmente a gente precisa olhar também para o Congresso Nacional, mas é preciso fazer uma consideração sobre as ações que são tomadas pelo Poder Judiciário. Quando Jair Bolsonaro faz esse alerta e, naturalmente, uma frase forte como essa acaba reverberando no Congresso Nacional. Só que, se a gente olhar para essas 3 pautas destacadas na notícia, 2 delas tiveram uma ação direta da Suprema Corte Brasileira. Talvez a das bets, né, que envolve as apostas esportivas, aí sim a gente precisa dar crédito ao Congresso Nacional. Fazer uma reflexão sobre esse tipo de levantamento do ex-presidente Bolsonaro é falar mais uma vez sobre o ativismo judicial, a interferência entre os poderes e essa situação de tensionamento que a gente tem observado nas últimas semanas e meses, né? É verdade. Mas primeiro vamos lembrar uma coisa, na questão das bets, como você bem disse, responsabilidade do Congresso. A lei das bets foi aprovada em 2013, mas 2024 para regulamentar. Olha quanto tempo isso demora. Não pode. Esse negócio de lei demorar 7, 8 anos para regulamentar uma lei, é aí que cria o limbo jurídico pro ativismo do judiciário. Então, é aquilo que Mota e Beraldo sempre dizem aqui, não regulamentar faz parte vamos dizer, da agenda parlamentar. Mas o que acontece, no caso das bets, a não regulamentação fez com que criasse esse mercado gigantesco completamente, qual é o mercado sem lei. E aí o que acontece, parecem todos esses problemas que nós temos aqui. Então essa é uma responsabilidade do Congresso Nacional. Quanto aos outros 2 temas, tanto aborto quanto droga, não, o Congresso fez a parte dele. O Congresso está endurecendo penas em relação à droga e impede a legalização do aborto. Aí é uma história do Supremo. E aí o presidente não pode fazer nada, a não ser se o Supremo tem esse entendimento, é o presidente contar com o apoio do Congresso Nacional para se aprovar uma emenda, né? E fazer a correção de rumo, ou reiterar, é uma barbaridade, né, Candidato? É passar uma emenda para reiterar o que está na Constituição. Olha, o que a gente quer é o que está na Constituição, então precisamos fazer uma emenda constitucional para reiterar o que está na Constituição. É um total absurdo, mas esse é o ponto que nós chegamos no Brasil. Mas, enfim, como bem disse Bolsonaro, que se fosse a legalização das bets, que é o caso aí do Congresso, quando essa lei chegasse ao presidente da República, ele vetaria. Então, tem coisas que são responsabilidade do Legislativo, outra do presidente da República, mas esses 2 assuntos muito importantes, hoje é fruto do ativismo do Judiciário, mais uma vez, interferindo na independência do poder legislativo, que hoje legisla esses 2 assuntos de acordo com a Constituição e com a vontade da maioria dos eleitores que colocaram esses representantes no Congresso Nacional. Vou passar agora para o Roberto Mota. Mota, enfim, acho que você tem algum complemento a fazer, mas é preciso também olhar para o papel do Congresso Nacional, mas sempre de olho nas ações que são tomadas também pelo Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes, provocado por partidos políticos, acaba desfazendo medidas que são aprovadas pelos congressistas, né? A gente viu o caso, inclusive, do endurecimento de penas para aquele que porta qualquer quantidade de drogas, né, Mota? Exatamente. O que a gente viu aqui, Candidato, é um exemplo perfeito do instinto político do presidente Jair Bolsonaro, que continua sendo muito difícil de superar. Ele mencionou drogas, aborto, a questão das apostas. Ele poderia ter mencionado também a suspensão do X. Ele poderia ter mencionado as saidinhas, o descaso com o direito de propriedade que impera no Brasil de hoje, um direito da nossa propriedade, né? Porque a propriedade dos poderosos está garantida. Ele poderia ter falado da história do marco temporal, que é uma ameaça à propriedade de todo mundo no Brasil. Ele poderia ter mencionado aquela história, lembra dos invasores que invadiram uma fazenda, acho que foi na Bahia, e aí saiu uma sentença dizendo que eles só poderiam ser retirados se o Estado providenciasse um lugar para eles morarem. A gente experimenta hoje uma insegurança jurídica total. A gente vê processos que duraram anos
de corrupção envolvendo grandes empresas sendo anulados e as contas da Starlink, que nunca se envolveu em nenhuma corrupção, sendo congeladas. O presidente Jair Bolsonaro, com seu instinto político insuperável, ele resumiu isso tudo maravilhosamente com a expressão "a abertura das portas do inferno". É uma expressão extraordinária, porque é exatamente assim que o brasileiro comum se sente hoje. Você, para fechar, Cristiano Beraldo. Olha, o que foi dito aqui acho que resume de uma forma bastante completa o cenário que temos no Brasil nesse momento. E, para mim, eu estou sempre olhando para o futuro, para onde esse caminho nos levará. E eu vejo claramente que há um limite até para se aguentar o calor do inferno. Eu acredito que nós teremos, num futuro não muito distante, a oportunidade de construir o nosso caminho para fora desse lugar onde nos encontramos e, com isso, permitir à população brasileira voltar a ter confiança de que o país está rumando para um ambiente melhor, um ambiente onde seja possível respirar com algum grau de tranquilidade e segurança, porque isso foi tirado da população brasileira hoje em vários aspectos, como a gente falou aqui. Tá certo. Dávila, só queria que você trouxesse uma reflexão rápida antes de chamar o próximo tema sobre o Congresso Nacional. Essa formatação, muitos enalteciam essa característica de um Congresso mais conservador, entendiam que aquelas pautas tão exaltadas durante a campanha de 22 seriam colocadas para votação. Algumas, de fato, foram. Mas queria uma rápida análise, um balanço sobre o que foi feito até aqui, se houve surpresa ou mais decepção. Eu acho que o Congresso está correspondendo na pauta de costumes ao que o eleitorado esperava. Ele jogou duro com a questão das drogas, mantém sua posição na questão da não legalização do aborto e freou um monte de pauta identitária que o governo gostaria de avançar. Então, não é só aprovar leis, tem que defender leis e evitar que leis horríveis sejam aprovadas. E muitas poderiam ter sido aprovadas se o governo conseguisse ter uma maioria da sua bancada de esquerda aí. Então, na pauta de costumes, eu entendo que o Congresso está agindo aí de acordo com o desejo da população. O problema, minha discórdia é com a pauta do fisiologismo, mas esse é um tema para outro comentário.